Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso videocast. Nós somos estudantes de medicina da FOA e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, tanto para a formação médica como para pessoas que já estão atuando na área da medicina, que são as habilidades e as competências que são essenciais para a nossa formação médica. Eu estou aqui com mais 4 integrantes, que é o Lucas, a Tássia e a Maria Eduarda, e a gente vai abordar 2 temáticas, né? Tanto as hard skills, que são as habilidades técnicas, como as soft skills, que são as competências comportamentais que a gente precisa ter no nosso dia a dia para a relação com o paciente e com a equipe. A gente vai começar aqui falando sobre a anamnese, que é a técnica de coletar as informações com o paciente. E é muito necessário que ela seja bem detalhada, porque ela vai guiar todo o nosso atendimento. E por que esse momento, Maria Eduarda, você acredita que ele é tão importante? Eu vejo a anamnese como o coração da consulta. Eu acho que ela é o início de tudo. É onde a gente consegue colher as informações que a gente precisa de maneira detalhada para dar continuidade, né, à nossa consulta. E, além disso, é fundamental para que o paciente tenha adesão ao tratamento, né? Quando a gente tem uma anamnese bem detalhada, feita de maneira empática, feita com uma boa comunicação e respeito ao paciente, futuramente ela vai refletir em como o paciente vai aderir, né, àquilo que for necessário. Além da anamnese, dentro da nossa consulta é muito importante também o exame físico, além de várias outras etapas. E eu queria, Lucas, que você falasse como que a gente conduz esse exame físico para que ele seja eficaz e preciso. Então, o exame físico, junto com a anamnese, é a base da medicina, né? Um exame físico bem feito e bem interpretado tem muita importância diagnóstica. Por exemplo, antigamente não existia esse tanto de exames complementares que a gente tem à nossa disposição hoje. Os médicos do passado, eles fechavam a hipótese diagnóstica deles com o estetoscópio e o exame físico. Então, assim, é muito importante. E aí é claro que é necessário saber realizar esse exame físico corretamente, seguir a técnica correta, seguir a sequência correta, primeiro a inspeção, depois a palpação, depois a percussão e, por fim, a ausculta. Então é muito importante para o médico saber interpretar bem os achados desse exame físico, senão ele não adianta de nada. E agora, título de curiosidade, a gente tem à nossa disposição também o POCS, que é a ultrassonografia beira-leito. Ela serve para diversas coisas e provavelmente no futuro ela vai entrar como mais uma etapa para complementar ainda mais o exame físico. Isso aí. E aí você pegando a anamnese, pegando o exame físico e juntando, você forma o seu raciocínio clínico. E aí você vai chegar num diagnóstico correto para o paciente. Então, é de extrema importância, né? Repetindo o que os colegas falaram, uma anamnese bem feita, escutando o paciente, ouvindo o que ele tem para falar, prestando atenção nele, né? O que todo mundo fala, a clínica é soberana, e a clínica é aqui, anamnese e exame físico, né? Temos também os exames complementares. Então, além do médico ter que pegar anamnese, exame físico, juntar, criar um raciocínio clínico para chegar a uma hipótese diagnóstica, ele precisa ter competência técnica. Ele precisa saber quando solicitar e como interpretar também os exames complementares, para chegar à conclusão que aquela hipótese dele realmente estava correta. Então, saber um acesso venoso, saber fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, saber fazer uma sutura, isso tudo salva vidas. Então, quando o médico pega a habilidade dele técnica e a competência dele emocional, que é o que a gente está trazendo hoje, e junta, o paciente, além de sair satisfeito, feliz, ele sai vivo, né, gente? Agora a gente falou das habilidades técnicas que a gente aprende muito em sala de aula, em livros, em artigos, mas a gente também tem que falar das competências comportamentais, que a gente chamou no início, né, de soft skills, que é aquela relação que você cria com o paciente, como tratar ele de uma forma empática e também com a equipe. Todos esses comportamentos, eles são necessários para manter um ambiente de trabalho agradável. Então, agora eu queria saber de vocês quais habilidades, quais competências comportamentais vocês acreditam que seja importante, tanto para nós alunos como futuramente como médicos? Então, na rotina médica, né, dentro do ambiente da área da saúde, a gente lida com pressão a todo tempo.
Então, a gente precisa saber tomar decisões rápidas. E isso a gente vai aprender ainda na faculdade, né? A gente tem a pressão das provas. Então, isso tudo a gente vai criando mesmo a habilidade de pensar rápido. O que o meu paciente precisa agora? Agora é a hora da anamnese detalhada? Agora é a hora da anamnese mais focada? Então, porque cada momento, cada paciente, você vê de uma forma individualizada. Então, o paciente do pronto-socorro, você vai atender de um jeito, você vai pensar de uma forma. O paciente que está na clínica, você vai ver de outro jeito. Então, uma das competências comportamentais importantes é saber tomar decisão rápida. Trabalho em equipe é uma habilidade indispensável para o dia a dia do médico. Saber trabalhar em equipe, com uma equipe multidisciplinar, saber a importância de cada profissional, a atuação de cada profissional, é de extrema importância para o cuidado do paciente, para o cuidado integral do paciente. Eu vejo a comunicação como a base, né, de um cuidado acolhedor com o paciente, mas também com a equipe, né? A gente vê o reflexo dessa boa comunicação, né, de uma comunicação empática no ambiente em que as pessoas estão inseridas, né? Então ela é fundamental para que a gente consiga, junto com a equipe multidisciplinar, atender melhor o paciente. Fizemos, né, umas perguntas para alguns médicos conhecidos sobre habilidades e competências, né, que faltam na formação médica. E muitos disseram que ainda falta empatia, mas disseram pensando isso no paciente, porque hoje em dia os médicos são assim. Eles pensam sempre no paciente, mas e nós? Então, eu acho que inteligência emocional, resiliência e autocuidado também aqui é uma competência que o médico deve criar. A gente tem sim que ter empatia com o nosso paciente, mas a gente precisa pensar em nós mesmos. A nossa saúde mental, a nossa saúde física. Em qual momento que a gente para pensar? Eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer um exame. Em algum momento eu também preciso ser paciente e ir lá procurar um outro colega para saber se está tudo ok comigo. Porque enquanto eu estiver ok comigo, eu consigo cuidar do próximo. Enquanto eu não cuidar de mim mesma, não tem como eu cuidar de forma humanizada, eficaz e integral o outro. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco também em nós mesmos, nas nossas saúdes, né? Como que a gente tá, para a gente poder lidar com a pressão, para a gente poder pensar numa anamnese. Poxa, se eu estou preocupada em casa, se a minha saúde mental não tá legal, como que eu vou fazer uma anamnese efetiva no paciente? O paciente está ali falando, a minha queixa é dor de cabeça. Aí você vai e lembra, nossa, mas ontem eu também tive uma dor de cabeça, porque meu filho tem isso, porque eu briguei com o marido, porque minha mãe... A gente precisa parar, tirar um tempo pra gente, pra nossa saúde mental mesmo, e refletir sobre isso mais, pra gente ter um atendimento mais eficaz e mais humanizado ao próximo. Com certeza. Acho que se a gente não tá bem, não tem como a gente oferecer um bom atendimento ao nosso paciente. Querer cuidar da saúde dele, sendo que a nossa não tá bem cuidada, né? Então, assim, manter a saúde, o bem-estar próprio faz muita diferença num bom atendimento. E isso até os estudantes, os acadêmicos de medicina já precisam. Porque na faculdade a gente vê muita gente ansiosa, muita gente tomando remédio hoje em dia. Então isso começa na faculdade. Então a gente precisa começar desde a faculdade a se cuidar, a se olhar, a ver qual é o seu limite. É aquela frase, né? Como a gente vai cuidar dos outros se a gente não cuida de nós mesmos? Né? Exatamente. Agora a gente voltou nesse bloco com a Pietra, que compõe na mesa. E a gente já falou um pouco sobre as habilidades técnicas, as competências comportamentais. E agora eu queria fazer uma reflexão rápida aqui com todo mundo. O que vocês acreditam que é o maior desafio na formação médica dentre essas competências e habilidades que a gente citou aqui anteriormente? Olha, para mim um dos maiores desafios é a gente saber consolidar na prática todos os protocolos que mostram pra gente que existem, sabe? Então, assim, um exemplo é quando você chega para atender um paciente politraumatizado e você tem que aplicar o XABCDE. Então, assim, você tá lá vendo o paciente, sabe, que geralmente ele não tá bem e você tem que lembrar de aplicar exatamente um protocolo na ordem certa, saber o que fazer. Então, assim, além de ter que ter muita cabeça para fazer isso, você lembrar do protocolo, eu acho uma situação bem difícil, um desafio bem difícil. Então, eu acho que o mais difícil, e agora falando até pessoalmente por mim,
é a tomada de decisão, principalmente a decisão sob pressão. Eu acho que esse é um dos principais desafios que os médicos em formação enfrentam e até os médicos já formados, né, os recém-formados. Eu acho que demora um pouco para a gente se acostumar. Eu acho que é o domínio técnico, né? Aquela união da teoria e da prática, até mesmo durante, acho que principalmente, né, durante a nossa graduação. Eu acho que você conseguir consolidar o seu conhecimento, tecnicamente falando, e a aplicabilidade desse conhecimento, para mim é um grande desafio. Eu vou complementar que eu acredito, hoje vendo também na minha formação, que o maior desafio é o raciocínio clínico, porque para mim o raciocínio clínico é como se fosse um quebra-cabeça, que a gente tem várias partes e a gente tem que conectar para chegar num diagnóstico preciso e oferecer o melhor tratamento para o nosso paciente. Então, acredito que é algo que a gente tem que construir e deixar muito bem consolidado já durante a nossa formação, para não chegar lá na hora de exercer a nossa profissão como médico, a gente não conseguir ter esse raciocínio clínico mesmo e organizar nossas ideias para oferecer o melhor tratamento. Então, para mim, esse é o maior desafio. Outro desafio também que eu acho importante citar é que quando a gente acabar nossa formação, começar a atuar como médicos, nem sempre o que a gente viu na faculdade é o que a gente vai conseguir aplicar na prática, né? Então, assim, geralmente em alguns locais que a gente for atender, nem sempre a gente vai ter todos os recursos disponíveis que nossos pacientes precisam, e eu acho que é um desafio muito grande a gente aprender a se adaptar ao ambiente de trabalho. E agora, para finalizar, depois que a gente já falou de todas as competências, de todas as habilidades, eu queria que a gente deixasse uma mensagem final para quem está nessa jornada de estudante de medicina e que a gente use também futuramente como médicos. Acima de tudo é a gente trabalhar com ética, sabe? Tentar fazer sempre o melhor para o paciente, tentar ser um profissional acolhedor, dar suporte. Isso principalmente porque a gente trabalha com pessoas doentes, que já estão mais vulneráveis. Eu acho que isso é primordial na nossa classe médica. Para mim, eu acho que é a escuta ativa enquanto estudante, mas também enquanto pessoa, enquanto de maneira geral, assim, eu acho que uma boa escuta, ela é muito agregadora, né? E nesse processo de formação, a gente recebe muitas informações de pessoas que têm experiências, né? De trabalho, de vida, pessoas mais velhas, até muito mais velhas do que a gente, ou até mais novas, mas com mais bagagem e experiência. Então, eu acho fundamental nossa escuta, se atentar. Então, escutem ativamente. E também com o coração, é o que eu sempre falo. Estejam dispostos, né, a aprender, a escutar com o outro. Seja aberto ao outro, né. Acho que isso. Perfeito, acho que essa conversa foi muito enriquecedora. Acho que é um tema bem legal da gente já estar debatendo ainda na nossa formação médica. E para que no futuro a gente seja bons médicos. Então, queria agradecer vocês, a Tássia também que estava aqui, a professora Alessandra, pelo tema, pela oportunidade da gente estar falando de um assunto tão importante. E acho que é importante a gente sempre lembrar, né, que a medicina, acima de tudo, ela é um ato de cuidado. Obrigada.